Nosso comércio varejista comemora os bons resultados das vendas do Dia das Mães. E o presidente da FCDL registra a importância da antecipação de 50% do 13º para aposentados do INSS. Vamos conversar com o presidente Vitor Corr. Estamos recebendo no Consumidor RS o presidente Vitor Augusto Corr, presidente da FCDL RS. Bem-vindo, presidente. Agradeço muito a oportunidade, Apple, de nós estarmos novamente participando do teu programa e sempre é um privilégio para nós podermos falar nesse programa de tanta audiência no Brasil todo e no exterior. Obrigado, presidente. O prazer é nosso. Presidente, como é que foi o Dia das Mães para o nosso comércio varejista do Rio Grande do Sul? Olha, nós previmos já que seria um Dia das Mães com resultado melhor e superaria o ano de 2022, e de fato isso aconteceu. Inclusive, passou até da nossa previsão. Nós tínhamos aí uma expectativa de superarmos em 5% o faturamento de 2022, e segundo informações de colegas meus e companheiros do varejo, nos disseram que foi muito bom e que ultrapassou, inclusive, 10% do faturamento. Frisando aí que faturamento não é número de quantidades vendidas. O faturamento foi maior também, porque precisamos considerar aí o aspecto da influência da inflação, que aumentou muito os preços dos produtos, e, por conseguinte, também isso tira o poder de compra das pessoas e do consumidor. Agora, o resultado foi bom, logicamente que nós tínhamos a expectativa e especialmente estamos ansiosos por uma retomada para chegarmos nos patamares de 2019, mas isso não vem acontecendo. A nossa evolução ela é gradativa, lenta, porém segura, e nós estamos aí, então, buscando melhores resultados todo dia. Temos aí dificuldades enormes em relação a essa questão da inflação muito alta, e também a questão dos juros muito altos. Para quem vende a prazo, isso é extremamente, digamos assim, impactante e nocivo. Os juros hoje estão realmente muito altos e, segundo o Banco Central, é uma medida que precisa ser adotada, porque isso faz com que a inflação não cresça mais ainda, ou busque aí remédio para que ela seja menor. E uma inflação menor, ela também é benéfica para o comércio, porque ela não tira o poder de compra das pessoas. Nós tivemos aí um ticket médio em torno de R$200, o que é bom, e uma movimentação intensa nas principais regiões, os principais centros de consumo do estado do Rio Grande do Sul. Então, saímos satisfeitos aí dessa data tão importante, que talvez seja a segunda melhor data no calendário do varejo. É verdade. Presidente Vitor Corr, eu sou um dos que fico alarmado com notícias de outros colegas que a gente conversa, com grandes redes varejistas fechando filiais. Temos aí o caso de 2 grandes redes varejistas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Sem falar nesse escândalo das Americanas. Como é que o senhor está vendo isso? Essas empresas estavam tendo prejuízo, presidente? O nosso comércio está forte ou está tendo prejuízo de uma maneira geral? Então, a situação como um todo ela é preocupante, especialmente ultimamente aí, quando nós escutamos algumas autoridades e lideranças que estão à frente do governo fazerem manifestações que eu, na minha interpretação, considero desastrosas. Desastrosas porque elas afugentam investidores, elas afugentam ou geram uma situação que talvez seja uma das mais nocivas no ser humano, que é o medo, a incerteza. Então, faz com que os investidores migrem os seus recursos para outros países ou os apliquem, porque os juros são altos e já está sendo um bom negócio a aplicação financeira. E o empreendedor, então, não sabe o que vai acontecer e ele teme pelo resultado do mercado. E o que nós vemos acontecer aí no varejo, um pouco da forma como o varejo foi conduzido nos últimos anos, onde houve uma grave distorção entre a comercialização e a rentabilidade financeira, onde grandes varejistas optaram
em ter ganhos financeiros, ou seja, compravam em grande escala, aplicavam uma margem de lucro mínima e não aceitavam dentro dos parâmetros do comércio, o que impactava toda a cadeia, inclusive médios negócios e pequenos negócios, porque a partir do momento que o grande apresenta um preço e que a margem de ganho é muito pequena, o pequeno e o médio, ele precisa acompanhar, então, essa margem e isso resulta lá no final da conta em prejuízo. E o grande, então, com esse poder de escala, aplicava, então, uma margem financeira em cima de uma venda em 20 pagamentos, 15, 20 pagamentos, e essa margem financeira era muito maior do que ele ganhava no mercado de aplicações. Então, era um negócio rentável, ou seja, houve uma distorção na finalidade do comércio. O ganho financeiro e não o ganho comercial. Entendi. E o lucro é a essência de qualquer negócio. O lucro, ele pode ser comparado como um salário. O trabalhador trabalha o mês todo, lá no final ele tem o direito do salário. O soldado, ele serve lá no quartel ou na brigada militar e tem um soldo lá no final do mês. Se ele não recebe isso, ele não vai voltar a trabalhar naquele local. E o comércio, se não tiver o lucro, ele fecha. Acontece que essa forma de ganho financeiro, ela estrangulou, onde, digamos assim, a facilidade do financiamento era muito grande e as pessoas, ao decorrer do tempo, elas começaram a se endividar. Os bancos também facilitaram, concedendo aí limites maiores no cartão de crédito, e hoje a maior inadimplência que existe no país no cartão de crédito. No cartão. E o que aconteceu? Quando as pessoas estavam comprometidas com o seu crédito, ou seja, já tinham comprado muitos produtos em 20 vezes, tinham tomado o seu crédito do cartão todo, estrangulado seu crédito que tinha lá, as pessoas deixaram de comprar e o fluxo de vendas diminuiu significativamente. Essas grandes redes têm um centro de custo muito alto, ou vários centros de custos, né? Onde tem um número de lojas enorme, que cada uma tem um gerente, cada uma tem seus operadores, cada uma tem o seu valor de locação, o valor de transporte do centro de distribuição para essa loja. Isso. Aí veio o advento também da internet, com muita força por conta da crise sanitária, lá em 2020, que aumentou muito em termos percentuais nas vendas, em termos gerais também. Isso fez com que o volume de vendas dessas empresas caísse. Muitas delas, inclusive, buscaram dinheiro no mercado financeiro para a operação ficar maior ainda, ter mais poder de barganha. E essa conta chegou. E essa conta, quando chega, ela chega em montante significativo. E isso resultou aí nessa situação que nós vimos aí de grandes redes nacionais e aqui do estado do Rio Grande do Sul também, quando temos notícias que grandes redes não conseguem nem pagar hoje o aluguel em dia das suas lojas, e temos notícias de lojas fechando, grandes redes fechando o número de lojas, o que impacta. Isso é muito ruim, e a grande razão disso, eu acredito que, digamos assim, o cerne do problema foi nessa distorção da finalidade do comércio, mas também essa situação econômica que nós estamos vivendo hoje, de incertezas, juros altos, né, e que impactam negócios. Presidente Vitor Augusto Correa, recebi ontem, press release da FEComércio, está no portal do Consumidor RS, o levantamento do endividamento das famílias brasileiras. É uma coisa terrível. 90% dos brasileiros têm alguma conta em atraso. E o governo anunciou a liberação de 50% do 13º, se não me engano, para esse mês ainda. Como é que o senhor enxerga esse movimento do governo federal em relação à liberação dos 50% do 13º salário dos aposentados? Olha, nós entendemos como uma ação muito interessante, importante, especialmente por todo esse momento que a gente vive. E aqui no Rio Grande do Sul nós teremos um impacto aí de em torno de 5 bilhões nesses 2 meses, agora final de maio, final de junho, entrando lá em julho. Então, agora nesse mês de maio, aí, até dia 7 de junho, nós teremos um incremento aí de dinheiro circulante no Rio Grande do Sul de em torno de 2 bilhões e 400 milhões.
Então, isso é um dinheiro significativo. Dinheiro circulante, novo no mercado, sempre é muito bom, e especialmente para o varejo. E lá, em início de julho, nós teremos aí, então, um total de 5 bilhões. É um dinheiro que vai ser utilizado para compras e um dinheiro também que vai ser utilizado justamente para esse resgate do crédito, onde muitas pessoas precisam resgatar o seu crédito, porque lembro que recentemente uma política, inclusive, que foi fomentada era o crédito consignado, onde tinha garantias, e muitas pessoas se utilizaram de parentes, de avós, de pais aposentados, para buscar esse crédito mais fácil, mais rápido, mais barato, inclusive, pelas garantias que tinha, e essas pessoas, então, se endividaram, né? Como nós falamos aí no início da conversa, a dívida maior é financeira, é com instituições bancárias, é cartão de crédito, conta especial, e isso, então, também vai ser resgatado. O que nós temos aí, por experiência, é de que em torno de 60% desses 5 bilhões serão utilizados em compras e 40% talvez em resgate do crédito ou o equilíbrio das suas contas. Então, é muito boa notícia. Essa ação ela vem sendo adotada desde 2020, foi uma medida extremamente importante naquela ocasião, que nós tivemos a crise sanitária, a Covid, então ela realmente veio muito bem e que o governo atual está mantendo, graças a Deus, especialmente para esses aposentados que aí trabalharam 35, 40 anos e hoje recebem tão pouco, né, por aqueles anos de contribuições. Hoje nós temos cálculos que realmente não é vantagem a gente contribuir para a Previdência. Infelizmente, como empresário, eu não deveria estar falando isso, mas se tu fizer uma conta financeira, hoje não vale a pena tu pagar, recolher o INSS, e sim colocar esse dinheiro numa conta de rentabilidade financeira. Mas, enfim, né, a gente consegue resolver esse problema com boa vontade, com boas políticas públicas, e peçamos a Deus que ilumine os nossos governantes para que eles também enxerguem dessa forma aí e melhorem a situação dos aposentados e pensionistas. É verdade. Presidente, um grande alarde, o presidente da Petrobras divulgou a nova política de preços da companhia. Desatrelou do preço do barril de petróleo em dólares e trouxe imediatamente uma redução no preço da gasolina, do diesel, do etanol, do gás de cozinha. Puxa, as pessoas precisam cozinhar. E foi uma notícia muito bem recebida. Mas eu me lembro, presidente Vitor Collor, no governo da presidente Dilma Rousseff, que ela também segurou a política de preços das distribuidoras de energia elétrica, depois veio uma situação rebote com valores muito elevados, fez a mesma coisa com o preço dos combustíveis e depois tivemos um salto estratosférico. Quer dizer, hoje no Brasil a gente teme situações que possam nos trazer problema à frente. Nós estamos vivendo um clima de incerteza. O senhor não teme uma situação rebote com esse preço de gasolina baixando, o preço dos combustíveis, presidente? É temerária essa decisão, especialmente quando a gente desvincula isso com o comportamento internacional. Esse produto é uma commodity e quem regula isso é o mercado internacional. Então, quando se desatrela isso, se corre um risco muito grande. E muito bem lembrado por ti que isso aconteceu. E nós temos experiências aí, inclusive nessa questão de petróleo, lá em 1974, e eu lembro muito bem disso, porque eu sofri com isso. Meu pai tinha uma construtora, e nós, de uma hora para outra, ficamos sabendo que extinguiu o BNH, e aqui no Rio Grande do Sul era o Badesul, que representava o BNH, naquela ocasião era o Banco Nacional da Habitação, né, que financiava, então, as casas das pessoas, e de uma hora para outra fechou, e meu pai, naquela ocasião, ele tinha várias construções em andamento. Naquela época se fazia muito chalé, casa de madeira, e várias casas prontas, e as pessoas tiveram, então, o seu acesso ao crédito negado e sem possibilidades, e não puderam pagar, e meu pai sofreu muito com isso. Inclusive, a gente ficou só com patrimônio naquela ocasião, dinheiro não tinha nenhum mais, e em razão de que o petróleo era $3 e de uma hora para outra o barril de petróleo passou a $30. Então, a gente está sujeito a esse tipo
de acontecimento internacional. Nós precisamos de políticas públicas austeras, políticas públicas realmente que proporcionem o desenvolvimento e uma maneira mais justa e equilibrada para que as pessoas tenham rendimento. Agora, nós não precisamos de políticas públicas eleitoreiras. Então, nós vivemos, como tu colocou muito bem, na questão da luz, onde, num primeiro momento, todo mundo ficou muito satisfeito com a redução da sua conta da luz, e depois vem em dobro, a conta vai ser paga. Isso pode vir a acontecer. Esperamos que não aconteça, né? Mas esperamos que os nossos governantes se acordem em tempo para que façam e desenvolvam políticas públicas que proporcionem a melhor qualidade de vida aos brasileiros e aos gaúchos. Muito bem, presidente Vítor Augusto Corr, presidente da FCDL do Rio Grande do Sul. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Suas considerações finais, presidente. Bem, agradeço muito a oportunidade, Apple, de estar contigo novamente e sempre à disposição. Recomendar aí aos nossos companheiros lojistas, aí, nossos parceiros, que continuem firme, trabalhando de forma honesta, sendo éticos e buscando, através do planejamento estratégico, através do desenvolvimento de programações e buscar realmente avaliar bem seus investimentos para que a gente consiga passar esse período, esse período aí de incertezas e instabilidade econômica que nós estamos vivendo, e tudo passa, né? E trabalhando de forma honesta, organizada e planejada, certamente nós sobreviveremos.